Graça e paz, amados. Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Será que um ser limitado, como nós, seres humanos, seres limitados, consegue entender aquilo que é ilimitado? Será que nós, com toda a limitação que temos de tempo de vida nesta terra, de inteligência, de sabedoria, de tudo, conseguimos compreender um Deus ilimitado? Conseguiríamos compreender eternidade? Pensa um pouquinho sobre isso. Bom, a palavra de Deus nos diz assim, eu quero ler 2 versículos para você. Jó, capítulo 36, verso 26 diz: Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. O segundo versículo que eu quero ler para você é Eclesiastes 3:11, e diz assim: E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Não sei se você percebeu, mas os 2 versículos dão um sonoro não à pergunta que eu fiz para vocês no início. É verdade. O ser humano é limitado, nós somos limitados. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha crescido, por mais que a gente vá para o universo com os aparelhos, por mais que a gente faça um monte de coisas, nós somos limitados, inclusive no nosso tempo. Ninguém vive para sempre. Um ser limitado não tem como conhecer um ser ilimitado. O próprio fato de nós dizermos que ele é Deus, por si só, significa que ele não pode ser entendido. Ele pode ser conhecido, e não conhecido no seu sentido total, mas jamais pode ser entendido. Nós não temos condições de fazer. Ora, se nós não temos sequer a condição de conhecer o próprio Deus ou de entender a Deus, quem dirá a eternidade? Porque ele existia antes de nós e ele existirá depois de nós. E nós vamos para a eternidade porque ele decidiu. E aí vem outro problema: a eternidade, para nossa cabeça, não dá para entender. Nosso intelecto não alcança, porque nós vivemos sempre limitação. Tudo à nossa volta tem início, meio e fim, inclusive nós mesmos. Então, pensar em algo que não tem fim, para nós, é realmente difícil, cria dúvidas, cria expectativas, cria condições diferentes. Então, se você parar para pensar, mesmo para as pessoas que acreditam em céu e inferno, a gente quer dar um limite, principalmente para o inferno. Ninguém quer acreditar que o inferno, que a punição ela é eterna. A gente quer dizer que ela tem um tempo. Para isso, se criou-se muitas teorias. 3 delas são muito conhecidas. A teoria da reencarnação. Então você vai, mas você volta, que é para você melhorar, para que depois você vá para a iluminação. Percebe que a ideia da reencarnação é sempre que você melhore ao ponto de ir para recompensa eterna. Nunca a ideia é que você vai ficar sendo punido eternamente, mas a recompensa pode ser eterna. A outra questão é a teoria do purgatório. A ideia é que você pague pelos seus pecados durante um tempo, mas depois que você paga durante um tempo, você vai para o céu e vai poder viver no céu. A outra é a teoria do amor. Não, mas Deus ama de tal forma que na hora ele não vai cumprir isso que está na Bíblia. Na verdade, no fim, ele vai acabar perdoando todo mundo, vai todo mundo para o céu. Todas as 3 teorias e outras que já foram criadas, não é que elas neguem a eternidade, mas elas não querem admitir uma eternidade de punição eterna, como se Deus fosse mentiroso, como se na última hora Deus fosse condescendente. Aí chamam de amor condescendência. Nós temos que encarar a realidade. A realidade existe a eternidade. E na eternidade tem 2 caminhos. Ou você será eternamente punido, longe da presença de Deus, em um sofrimento sem fim. Ou você será abençoado, estará perto de Deus, com o melhor dos melhores, e também não há fim. Essa é a questão aqui. Agora, independente de você ser cristão ou não ser cristão,
Independente até de você dizer que acredita em Deus ou não acredita em Deus, perceba uma coisa. O que Eclesiastes nos diz, no texto que a gente leu, é que Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. Então, mesmo aquelas pessoas que não acreditam na fé em Cristo, que não são cristãos, ou às vezes nem vai em outra religião, elas têm um senso de eternidade, elas também acreditam que há alguma coisa depois. Não, a morte não pode ser o fim, nós temos alguma coisa depois. Todo mundo imagina as possibilidades do depois. Mas olha, o mesmo texto que diz que todos nós temos um senso de eternidade, diz também, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Nós temos no nosso coração, não no intelecto, no nosso coração o senso de eternidade, a sensação de que há algo depois, que nossas almas sobreviverão, que o corpo pode morrer, mas que tem alguma coisa depois. Mas nós não temos condições de compreender, ninguém consegue compreender, porque temos um Deus que é ilimitado, que tem tudo. O que significa isso tudo? Significa que eternidade, e principalmente onde você passará a eternidade, é uma questão de fé. Você precisa ter fé para realmente deixar isso que está no seu coração fluir e entender que há uma eternidade. Então você precisa de fé para crer que existe um Deus, você precisa de fé para crer que nós temos um tempo limitado aqui nesta terra, você precisa de fé para crer o que diz Hebreus 9:27, ao homem é dado ver uma única vez, vindo depois disso o juízo, então nós vamos morrer e terá o juízo de Deus. E precisa de fé para saber que no juízo de Deus haverá a punição eterna e a recompensa eterna. E uma vez que Deus decidir, não haverá mais volta. Por que isso é importante? Porque se você meditar sobre isso frequentemente, e se isso encher o seu coração, você viverá nesta terra sempre lembrando que haverá um julgamento, que inclusive nós vamos falar isso no próximo vídeo. Haverá um julgamento, e esse julgamento te levará a uma eternidade que pode ser de sofrimento ou uma eternidade de alegrias. Ao olhar para isso, você entenderá que a sua fé e as suas atitudes neste mundo, no seu tempo de vida, definirão onde você vai passar a sua eternidade. Medite um pouco sobre isso. E se Deus quiser, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre julgamentos eternos. E ao longo dessa série de eternidade, nós vamos ver que se todos nós vivêssemos a nossa vida com o olhar na eternidade, com a esperança na eternidade, sabendo do que pode acontecer na eternidade, nós pensaríamos melhor nas nossas atitudes e teríamos muito menos sofrimento no mundo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.